Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a segunda-feira foi de tensão no mercado financeiro mundial após 2 bancos americanos quebrarem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que todos podem ter confiança de que o sistema bancário americano é seguro. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o caso não deve provocar uma crise global. E em mais um capítulo do caso Joia das Arábias, hoje os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro avisaram a Polícia Federal que vão entregar ao Tribunal de Contas da União o conjunto de joias de luxo sauditas que ficaram com o ex-presidente da República. E o rock brasileiro perdeu um membro importante hoje. Morreu aos 57 anos o baixista e um dos fundadores do grupo Raimundos, o Caniço. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2023. E aí, tudo bem com você? Espero que tenha dado tudo certo no seu final de semana, porque a semana aqui já começou bem agitada, viu? Pelo menos no noticiário internacional e econômico. E isso aconteceu porque nos últimos dias, 2 bancos quebraram nos Estados Unidos, isso mesmo. 2 bancos quebraram, o Silicon Valley Bank na sexta-feira e também o Signature Bank, que foi criado em 2001 e quebrou ontem. E eu chamo aqui a sua atenção para a questão do banco Silicon Valley Bank. A empresa foi fundada em 1983 e era o 16º maior banco dos Estados Unidos até o final do ano passado e apoiava principalmente o setor de tecnologia. Oficialmente, esse banco quebrou na sexta-feira, mas os mercados mundiais estavam fechados e os reflexos estão sendo sentidos agora. Inclusive, na edição da manhã de hoje do Panorama CBN, a querida Bianca Santos fez um resumão aí do que aconteceu desde quando surgiu a notícia da segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos na sexta-feira, até também o que aconteceu ao longo do final de semana e o comecinho desta segunda-feira. Porque durante o final de semana, autoridades econômicas dos Estados Unidos agiram para evitar um efeito dominó nas economias do mundo. Então vale muito a pena você ouvir o episódio para você ficar ainda mais por dentro deste assunto, combinado? E voltando aqui ao dia de hoje, esse assunto foi crescendo, até porque este banco é o maior a quebrar desde o colapso no sistema financeiro americano em 2008, que na época gerou uma crise mundial. E resumidamente aqui para você, a diferença é que em 2008, o banco Lehman Brothers, um tradicional banco dos Estados Unidos, quebrou por causa de uma bolha imobiliária no país. O banco financiava imóveis até mesmo para pessoas que não tinham como pagar e uma hora a conta não fechou. O banco não informou que a situação estava ficando cada vez mais insustentável e quebrou de um dia para o outro, mostrando que também outras instituições financeiras estavam envolvidas nesta bolha imobiliária. Neste caso de hoje do Silicon Valley Bank, o banco decretou falência porque não conseguia mais operar. Mas os sinais de que viria aí uma falência começaram nos últimos dias. Um dos fatores foi o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, que passou de 0,25% em 2020 para 4,75% em fevereiro deste ano. E este banco ele atendia principalmente startups e financiadores. E como o setor de tecnologia começou a desacelerar nos últimos meses, com os constantes aumentos na taxa de juros para frear a inflação americana, as empresas atendidas pelo banco começaram a retirar dinheiro mais rápido do que o esperado. E além da queda aí do dinheiro, o banco também viu novos investimentos minguarem. Com isso, o banco foi ficando a cada dia mais sem dinheiro.
E para piorar a situação, na semana passada, em apenas 48 horas, houve uma corrida entre investidores para a retirada de dinheiro do banco. E com isso, a instituição ficou sem dinheiro e quebrou. E a grande questão do dia foi em relação aos clientes, que não conseguiram resgatar o dinheiro a tempo e ficaram com as mãos atadas. Mas o governo americano atuou durante o final de semana para garantir o pagamento desses valores que ficaram aí retidos para os clientes. Inclusive, hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento e garantiu aos americanos que eles podem ter confiança de que o sistema bancário norte-americano é seguro. Hoje, graças à rápida ação da minha equipe nos últimos dias, os americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá quando você precisar deles. Podem respirar aliviados, sabendo que vão poder pagar seus trabalhadores e pagar as suas contas. Biden também garantiu que todos os clientes com depósitos nesses bancos podem ter certeza de que serão protegidos e terão acesso ao dinheiro imediatamente. E acrescentou que os contribuintes não vão arcar com os prejuízos e que o dinheiro virá de taxas pagas pelos bancos para o Fundo de Seguro dos Depósitos dos Estados Unidos. Sendo bem didática aqui para você, é tipo um seguro que os bancos pagaram aí ao longo dos anos para esse Fundo de Depósitos dos Estados Unidos, e agora esse seguro, digamos assim, foi acionado porque houve uma falência e os clientes vão receber o dinheiro que estava neste fundo aí do seguro. Por fim, Biden também disse que o comando do banco será demitido e que os investidores não serão protegidos. E o presidente ainda disse que o governo americano pretende apurar como os problemas ocorreram para punir eventuais responsáveis e evitar novos episódios do tipo. Ele comentou que o governo anterior recuou em algumas regulações, o que agora Biden deseja reverter. E é claro que a falência de um banco nos Estados Unidos é algo bem relevante, até porque estamos falando da maior economia do mundo. E uma eventual crise bancária nos Estados Unidos pode gerar tensões nos mercados, com um reflexo nas taxas de juros ao redor do mundo, gerando aí um efeito dominó. A incerteza e a aversão ao risco costumam redirecionar o dinheiro para investimentos considerados mais seguros. E por isso que o mercado financeiro mundial hoje reagiu, como por exemplo os principais índices de ações da Europa, que fecharam o pregão desta segunda-feira em queda. Ações de bancos como HSBC, BNP Paribas, Santander e Credit Suisse também recuaram de 4% a 9,5%, em meio ao temor de reflexos no sistema financeiro como um todo. E até para tentar evitar um efeito dominó, o banco HSBC, que é o maior da Europa, anunciou hoje a compra da filial britânica do Silicon Valley Bank. Essa operação movimentou apenas 1 libra. Pois é, só custou isso. De acordo com o CEO do HSBC Group, o objetivo é fortalecer a franquia bancária do HSBC no Reino Unido e os clientes do antigo banco agora vão continuar a fazer transações bancárias como de costume, mas com os mecanismos de segurança de uma das maiores instituições financeiras do mundo. E é claro que, ao longo da programação da CBN, falamos sobre este assunto. O nosso comentarista de finanças pessoais e mercado financeiro, Teco Medina, explicou que a crise de 2008 ensinou o governo americano a agir em momentos como este. Mas o dia de hoje vai ficar marcado no mercado financeiro mundial porque teve movimentos bem atípicos. Acho que até por conta dessa lição ali de 2008, o Banco Central americano e o governo, estão tentando agir rápido ali, garantir algumas coisas. Eles liquidaram outro banco ontem, então são 2 bancos, mas hoje quando você olha as ações dos bancos nos Estados Unidos, em especial dos bancos médios e pequenos, tem uma sangria ali poucas vezes vistas. Ali tem um monte de banco médio e pequeno caindo 40%, 50%, 60%, porque as pessoas estão fazendo conta ali de se tem mais alguém na fila, né? Então, estamos vendo aqui o começo de uma confusão. Resta ver aqui se essa confusão vai ser grande, pequena ou média, mas hoje já é um dia diferente. Já aconteceu muita coisa que a gente não costuma ver nos mercados financeiros. E
aqui no Brasil, como será que o mercado financeiro reagiu, hein? Bom, antes de contar para você os números, eu preciso contar para você que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre este assunto. Em um evento realizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico, o ministro disse que acompanha a crise do banco americano Silicon Valley Bank, juntamente com o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo Haddad, não existe um risco sistêmico, ou seja, que vai impactar o mercado bancário mundial, porque este banco é regional com clientes específicos, mas Haddad reforçou que a situação, mesmo assim, é grave. E o mercado financeiro brasileiro também sentiu os impactos aí desta movimentação mundial. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, fechou em queda de 0,48% aos 103.121 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,16% aos R$ 5,269. Já o euro fechou o dia também com uma valorização de 2% aos R$ 5,654. Eu contei para você agora há pouco que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve em um evento realizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico, né? E lá ele falou sobre outros assuntos importantes em relação à nossa economia. Ele disse, por exemplo, que espera a aprovação da reforma tributária até outubro deste ano lá no Congresso Nacional e que não há um debate no governo sobre a volta da CPMF ou de qualquer imposto semelhante. O ministro disse ainda que a reforma tributária não vai aumentar impostos e que no médio e longo prazo deve trazer uma mudança nos tributos que vão recair mais sobre a renda dos brasileiros e menos sobre o consumo. Neste evento, Haddad também falou sobre a taxa de juros. Ele avaliou que há pouco espaço para o aumento da taxa de juros no mundo e que o Brasil está na contramão, com uma gordura que permite reduzir a taxa básica. Só recapitulando aqui para você, no Brasil, a taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75% ao ano. A inflação no Brasil, ela castiga muito. A gente sabe que o poder de compra do trabalhador a gente tem que preservar. Mas se você verificar o que está acontecendo, apesar do fato de que as medidas demagógicas do ano passado estão sendo revertidas, as projeções de inflação continuam bem comportadas no Brasil. Hoje eu diria pouco espaço para aumento da taxa de juros no mundo e diria que tem uma gordura no Brasil que permite a nós, tomando as providências que estão sendo tomadas e que vêm sendo reconhecidas pelo Banco Central nas atas que ele divulga, eu penso que nós temos aí um espaço que o mundo não tem. Haddad disse também nesse evento que vai apresentar ao presidente Lula o novo arcabouço fiscal do país para substituir o teto de gastos ainda nesta semana. A regra do teto de gastos é aquela que limita os gastos do governo. E Haddad disse que quer ter a aprovação do presidente Lula antes da viagem dele à China no final do mês e também antes da nova reunião do Copom, do Banco Central, marcada para os dias 21 e 22 de março. Lá eles vão decidir se eles vão mexer ou não na taxa básica de juros. Agora eu vou atualizar você sobre o caso das joias das Arábias. Esta semana você vai continuar acompanhando aqui no Panorama CBN, nas 2 edições, todos os desdobramentos deste caso, porque esse assunto com certeza deve desenrolar ao longo dos dias. E no capítulo de hoje, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro avisou a Polícia Federal na tarde de hoje que vai entregar ao Tribunal de Contas da União o conjunto de joias de luxo sauditas que ficaram com o ex-presidente da República. A defesa de Bolsonaro quer que essas peças fiquem sob a guarda do TCU até que o destino final, seja acervo privado ou patrimônio da União, seja definido. E esses itens que devem ser entregues são um relógio, abotoaduras, um anel, uma caneta e uma espécie de rosário. Esses itens valem mais ou menos R$500 mil.
e eles fazem parte de um segundo conjunto de presentes dados por autoridades sauditas a uma comitiva brasileira em 2021 e que não foram apreendidas, diferentemente do que aconteceu com as joias femininas avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Bolsonaro admitiu na semana passada ter ficado com esse segundo presente e alegou ter feito tudo dentro da lei. Mas a decisão do ex-presidente vai na contramão de uma decisão do Tribunal de Contas da União que não autoriza que ex-presidentes levem esse tipo de objeto para o seu acervo pessoal quando deixam o cargo. Até porque, o valor é bem alto. A Corte de Contas também já impediu, na semana passada, Bolsonaro de se desfazer ou utilizar esses itens. E o Ministério Público, que atua junto ao órgão, pediu que ele fosse obrigado a devolvê-las. Mas agora tem aí esse movimento da defesa de Bolsonaro para se antecipar a uma futura decisão do Tribunal de Contas da União. Ainda sobre esse assunto, hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser intimado a prestar um depoimento em algum momento, mas o ministro disse que será possível concluir o inquérito deste caso, independentemente do depoimento do ex-presidente. Ele ressaltou que a audiência de Bolsonaro é mais que um dever e sim um direito da defesa, já que o ex-presidente está nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado. Em algum momento, como investigado, o ex-presidente da República será intimado a prestar depoimento. Seria importante ele falar? Caso ele não compareça, aí sim nasce uma situação nova em que poderá ou não haver o acionamento desses mecanismos de cooperação. Mas seria importante ele falar? Nós estamos diante de fatos que têm prova documental, que têm imagens, filmes, ofícios, papéis. E, portanto, também poderá ocorrer prova pericial. Então, sim, será possível, evidentemente, concluir o inquérito, independentemente dele ser ouvido ou não. Mas eu espero que ele compareça, espero que ele seja ouvido, porque é um direito dele. Vamos agora para Brasília, porque mais de 130 presos por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília foram liberados hoje pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ministro considerou que os presos já foram denunciados por incitação ao crime e associação criminosa e que não representam mais um risco processual ou à sociedade neste momento, podendo assim responder esse processo em liberdade. Mas essa liberdade provisória aí ela foi concedida com a aplicação de uma série de medidas, como por exemplo, os denunciados devem usar tornozeleira eletrônica, não podem deixar a comarca de origem, ou seja, o estado de origem ou cidade de origem, e devem se apresentar semanalmente à justiça da cidade ou do estado. Além disso, eles também estão proibidos de deixar o país, não podem usar redes sociais e nem se comunicar com os demais investigados. E além disso, os que tiverem registros de CAC, aquele que é colecionador, atirador e caçador, terão esse certificado suspenso. No total das 1.400 pessoas que foram presas, apenas 392 continuam detidas, sendo 310 homens e 82 mulheres. Segundo um balanço que foi feito pelo STF, até o momento, a Procuradoria-Geral da República denunciou 919 pessoas por incitação pública ao crime e associação criminosa. E dessas, 219 responderam também por crimes mais graves, como dano qualificado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E aproveitando que eu estou falando aí sobre os atos golpistas que foram impulsionados também por causa das fake news, hoje teve um evento no Rio de Janeiro chamado Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, que foi organizado pela TV Globo e a Fundação Getúlio Vargas. E lá o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, voltou a defender a regulamentação das plataformas das redes sociais para impedir a desinformação, a mentira e o discurso de ódio. Essa discussão é importantíssima, eventos como esse são importantíssimos, porque nós não podemos ter dois tratamentos, não podemos ter tratamentos diversos para o mundo real e para o mundo das redes sociais. Eu repito, sempre venho falando isso há quase 4 anos, que a internet, as redes sociais não são terra de ninguém, não são terra sem lei.
É necessário o mesmo respeito à liberdade de expressão que existe, vamos dizer assim, no mundo real. É o binômio que a Constituição proclama, consagra, liberdade com responsabilidade. Você pode falar o que quer, você pode postar o que desejar, mas você tem responsabilidade sobre isso, responsabilidade penal e responsabilidade civil. Obviamente, o modelo negocial das redes é diferente e exatamente por isso nós temos que discutir qual a forma de regulamentação, mas sempre levando em conta que a Constituição não garante uma liberdade de expressão como liberdade de agressão, como liberdade para discurso de ódio, como liberdade para discurso contra a democracia, e nós vimos o que ocorreu e vem ocorrendo nas eleições. Neste mesmo evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, diz que vai apresentar nos próximos dias um projeto de lei para regulamentar as redes sociais e combater informações falsas na internet. Flávio Dino diz que o projeto foi elaborado a várias mãos e será encaminhado ao deputado Orlando Silva, do PCdoB. Ele é relator do projeto de lei das fake news, que está sendo discutido pelo Congresso Nacional. O ministro explicou que o projeto de lei proposto pelo governo não será puramente punitivista, mas vai propor regras mais rígidas e terá transparência e auditoria para monitorar informações falsas. E, em primeiro lugar, nós já pactuamos isso. Vamos entregar ao relator. Estive na quinta com o Orlando e na sexta com o presidente Arthur Lira. E nós pactuamos este caminho. E vamos entregar, junto com o ministro Alexandre, que vai entregar no dia 15 ou 16, imagino, algum estudo para o relator. Não significa que o projeto do Poder Executivo é puramente punitivista, mas, obviamente, ele tem uma dimensão acerca da responsabilidade. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também participou deste encontro, defendeu um caminho do meio aí no debate sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia no Brasil. Lira disse que as redes sociais são meios de liberdade de expressão, mas avaliou que medidas restritivas nas plataformas podem representar obstáculos a esse exercício. É preciso encontrar o caminho do meio para administrar, para legislar sobre e para julgar questões envolvendo a liberdade de expressão, as redes sociais e a democracia. As redes sociais são veículos da liberdade e da democracia, porque os brasileiros passaram a externar livremente os seus pontos de vista, ideologias e preferências nestas mídias. Mas as mídias sociais ou o acesso a elas também podem representar obstáculo ao pleno exercício da liberdade de expressão e da democracia. O presidente da Câmara também criticou as prisões de jornalistas e parlamentares que disseminaram fake news e Lira disse que liberdade de expressão e democracia são temas caros ao Brasil e que no momento em que um dos dois deixou de existir, o outro não estava vigente. Mudando completamente de assunto, eu vou levar você agora lá para Manaus, porque os bombeiros encerraram na manhã de hoje as buscas por vítimas de um deslizamento na comunidade Santa Inês, na zona leste de Manaus. Essa é a segunda área mais habitada na capital amazonense. Segundo as autoridades, 8 pessoas morreram, sendo 4 adultos e 4 crianças. Esse deslizamento aconteceu na noite de domingo, quando chovia muito e atingiu 9 casas. E mais de 40 profissionais dos bombeiros atuaram nas buscas e moradores também se mobilizaram para apoiar os resgates. 3 pessoas foram resgatadas com vida, mas uma morreu no hospital. As buscas se estenderam até a madrugada desta segunda-feira, quando os corpos das últimas 2 vítimas foram encontrados, uma mulher e uma criança. As 2 estavam abraçadas. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, 4 vítimas são de origem venezuelana e não foram identificadas oficialmente por falta de documentação. Essa área aí que aconteceu esse deslizamento fica na periferia de Manaus e, segundo a prefeitura, é uma ocupação que existe há cerca de 5 anos. O local também é classificado como área de risco. E sobre este assunto, o governador do Amazonas, Wilson Lima,
conversou hoje com o ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, e pediu apoio do governo federal às ações da Prefeitura de Manaus. Já o prefeito da cidade, Davi Almeida, vai se reunir nesta terça-feira, ou seja, amanhã, com o presidente Lula em Brasília. O prefeito disse à nossa reportagem da CBN que vai decretar estado de calamidade pública em razão das fortes chuvas que atingiram Manaus neste domingo. Fui contactado agora pela manhã, o ministro Valdez Góes me ligou, falei com o governador, falei com o senador Marco, falei com o secretário nacional de Defesa Civil, agora há pouco. Eu vinha descendo, falando com ele. Vou decretar a calamidade pública nas próximas horas. Já levo o decreto em mãos para a presidência para que possam ser agilizados os recursos para a gente fazer essas contenções. Nós temos mais de 1.000 áreas catalogadas em Manaus, essa era uma delas. Dessas 1.000 áreas, nós tínhamos 79 de altíssimo risco, como essa. Para você ter uma ideia, em Manaus já choveu 62% da média prevista para o mês de março em 12 dias. E nas últimas 24 horas, mais de 120 ocorrências de chuva foram registradas. Rios que cortam a cidade transbordaram e até áreas nobres ficaram inundadas. Agora, os moradores que ficaram desabrigados após o deslizamento de terra serão alojados em uma escola próxima ao local. A Prefeitura de Manaus não informou quantas famílias serão abrigadas temporariamente nesta escola. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Eletronarte de pentelhar e azia, é campeã do mundo. Eu encerro hoje esta edição com a banda Raimundos porque o baixista e um dos fundadores do grupo, o Caniço, morreu hoje aos 57 anos de idade. Segundo mensagens publicadas no perfil do músico, José Henrique Campos Pereira, que é o nome real dele, sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado para um hospital e não resistiu. Caniço tinha mais de 35 anos de carreira. E ao som de Mulher de Fases, que é um clássico da banda Raimundos, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Mulher de fases. Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a decibel.